As audiências públicas estão sendo organizadas para detalhar como deve ser a privatização da Sabesp. A desestatização da empresa é uma das metas do governo aqui de São Paulo. E para falar mais sobre esse tema, que envolve milhões de pessoas no estado, a gente recebe aqui nos estúdios do Jornal Jovem Pan a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo, Natália Rezende. Tudo bem, secretária? Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan. Boa noite. Bem, boa noite. A gente que agradece o convite, a participação. Para a gente é um prazer estar aqui e falar de um assunto tão importante, que é tão bom a gente esclarecer e prestar um pouquinho de informação para a nossa sociedade. Claro, sem dúvida. Bom, o governo de São Paulo está ouvindo a sociedade, as audiências públicas vão até o dia 15 de março e a partir daí, com base nesses questionamentos, nessas dúvidas da população, o que vai ser feito? Isso, então a gente entrou num processo muito importante agora, que é o que a gente chama de processo de participação e controle social. Então, dentro desse processo, a gente tem a consulta pública, e aí a gente abriu no dia 15, então está lá no site da secretaria, a gente colocou todos os documentos, a gente colocou um formulário específico para as pessoas entrarem e aí opinarem, muito no sentido de aprimoramento, de falar assim, olha, aquele artigo do contrato pode ser melhorado nessa visão. E aí, o que é importante a gente esclarecer? O que está lá, né? O que as pessoas vão encontrar? Elas vão encontrar um contrato com as cláusulas gerais, com a uniformização que a gente quer dar mais uma previsibilidade para a sociedade e para todo mundo que vai participar desse processo, anexos específicos de cada município. Então, além de garantir essa uniformização, a gente teve uma preocupação de olhar a especificidade de cada um dos municípios. Então, tem 375 anexos com indicadores, metas, investimentos obrigatórios, um cronograma referencial até 2060, anexos regulatórios que vão falar dos fatores de desempenho, de como que a gente vai prever a regulação, um plano regional também com 7 agrupamentos de uma forma olhando bacia hidrográfica, com uma melhor organização e governança e também o regimento da unidade regional, para a gente informar como é que vai funcionar. E aí o que acontece? A gente faz a consulta, faz 8 audiências, que está dentro do processo que eu comentei. Então, a primeira vai ser sexta agora, aqui na cidade de São Paulo, lá no Memorial da América Latina, no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Depois a gente vai fazendo mais 7, mais 6 e a última virtual, para quem não tiver a oportunidade de participar, poder participar também. A gente fecha as contribuições e manda o relatório para depois chamar a reunião do conselho dessa unidade regional. Sim. Ô, secretário, a gente sabe que outras prefeituras, como a própria Prefeitura de São Paulo, estão agora nessa discussão, discussões até no âmbito do legislativo, né? No caso aqui a Câmara Municipal de São Paulo. E há uma preocupação, como sempre, né, na privatização em relação a tarifas sociais. E a discussão é, isso vai ser bom para a população? A privatização vai ser favorável à população? Acho que é importante esclarecer. Com certeza. Vai ser muito favorável à população e a gente pode citar alguns exemplos do porquê que vai ser favorável. Então, hoje a gente está falando de um plano da Sabesp estatal, 50,3 pública, porque 49,7 já é privada, de 56 bi até 2033, que não universaliza de fato. Ou seja, que não abrange todas as pessoas que de fato têm que estar dentro. E quando a gente fala disso, a gente fala do que, por exemplo? A gente fala de, por mês, gerar 26 bilhões de litros de esgoto que a gente não trata. E isso vai para algum lugar, isso vai para um corpo d'água, isso acaba poluindo nossos cursos d'água, isso acaba diminuindo a nossa disponibilidade hídrica. Saneamento é saúde. Então, o que a gente está falando? Que a gente vai antecipar 4 anos antes, aumentar até 68 bi até 2029 esses investimentos necessários para, de fato, universalizar, com investimentos previstos de 260 bi até 2060. E aí você garante mais previsibilidade, que eu comentei, mais resiliência hídrica, que é o que a gente busca para as cidades, e fala, por exemplo, aqui só no município de São Paulo, tá? A gente estaria falando de 25 bi até 2040, que é quando acaba o contrato. A gente está falando aqui no município de São Paulo de 84 bi até 2060, de 19 até 2029 para universalizar de fato. E a tarifa, como é que fica, né? Quando a gente
fechar o contrato, fizer a operação, vai ter uma redução de imediato na conta. Isso a gente vai olhar para todo mundo. O que é olhar para todo mundo? É olhar para comercial, é olhar para residencial e focar mais no vulnerável e social. Então, o nosso foco sempre foi esse, vai ser esse, porque é quem, de fato, precisa mesmo ali de uma redução maior. E o que a gente colocou, inclusive, na lei? A curva da tarifa lá não é decrescente. Então, a gente escreveu o seguinte na lei, lá no parágrafo único do artigo 2º. A tarifa da Sabesp com menos participação do Estado sempre tem que estar abaixo da tarifa estatal. Então, essa curva a gente está fazendo, a gente vai calcular isso com essa previsão de mais investimentos e de mais qualidade dos serviços, que aí a gente pode comentar um pouquinho aqui das inovações regulatórias que a gente está prevendo nesse contrato. Claro, e ainda nesse assunto da Sabesp, a previsão é de quando efetivamente esse processo estará concluído da privatização, da venda da empresa, entre aspas, né? Sim, a gente tem desde o início firmado um cronograma que a gente tem seguido à risca, e a gente sempre tem falado em meados desse ano. A gente sempre tem uma preocupação muito grande, como é uma empresa já aberta, já está desde 2002 no novo mercado, na Bolsa, em Nova York, sempre tem a preocupação de soltar fatos relevantes até para informar. Falar assim, olha, tudo que está acontecendo a gente sempre está esclarecendo, fazendo coletiva, como foi o caso da semana passada, informando, vindo, falando, esclarecendo, fazendo consulta. Então, em meados do ano a gente deve concluir para já ter depois essa redução na conta e esses investimentos mais acelerados. Por quê? Porque a gente quer melhorar a gestão, a governança de uma empresa que já é boa e tende a ficar muito melhor. Uma plataforma para além do Estado de São Paulo. Secretária, aproveitando a participação da senhora aqui, sobre os investimentos em infraestrutura do governo de São Paulo. Hoje, inclusive, tivemos até um incêndio na região do Porto Santos. Eu sei que há uma tentativa de se privatizar todo o porto, aí há um conflito com o próprio governo federal. E junto com isso tem o túnel Santos-Guarujá, que o governo federal vai apoiar agora, nesse momento, para aquela região. O que o governo de São Paulo, por meio do PPI, né, que é o programa, o que aquilo pode ter de avanço? Bom, então a gente tem um programa muito robusto aqui no estado de São Paulo de parcerias e investimentos. Desde o início do ano passado, a gente vem fortalecendo a nossa carteira, o nosso portfólio. E aí, hoje a gente já está falando em mais de 200 bi de investimento, de parcerias diversas com a iniciativa privada. Vou citar alguns exemplos aqui. A gente está falando da Sabesp, que a gente comentou um pouquinho mais cedo. A gente está falando da EMAI também, que é uma empresa de geração de energia que deve vir antes da Sabesp a privatização. E aí, isso a gente está falando de melhoria de eficiência, de melhoria, olhando a população, olhando a sociedade. E aí, se a gente olhar, por exemplo, a Baixada, além da questão do túnel, né? Então, a gente está fazendo uma parceria público-privada, isso vai ter também o apoio do governo federal, né? A gente veio desenvolvendo aí ao longo dos últimos meses. É uma parceria que tem a contraprestação do poder público, para quê? Para você conseguir fazer investimentos que são vultosos, são altos, com uma tarifa módica, uma tarifa justa. E aí, para isso, para você conseguir fechar o projeto, você tem também uma contraprestação do poder público ao longo dos anos, como, por exemplo, é o caso do Rodoanel Norte, que a gente fez o leilão também, foi um sucesso, e que a gente vai fazer as travessias litorâneas, e aí vai envolver também, seja Santos Guarujá, seja a parte de Ilhabela São Sebastião, as travessias do Sul, para a gente conseguir ter uma otimização na prestação do serviço, com essa preocupação sempre que a gente vai ter da tarifa justa para a sociedade. E aí, sem contar o TIC, também vai ter leilão próximo aí, dia 29, e uma série de outros investimentos que a gente sempre está trazendo essa segurança jurídica, essa estabilidade, essa previsibilidade, bons modelos regulatórios para a gente atrair bons investimentos para São Paulo. Pois é, e proximamente também haverá leilões para o trem intercidades, que é algo importante, que muitas vezes aqui em São Paulo só ficou na promessa, né? Um ponto que só ficou na promessa, mas agora a necessidade de se avançar nessa infraestrutura do Estado entre as cidades. É isso. O trem intercidades é um exemplo muito bom que já está próximo, dia 29, agora a gente vai fazer o leilão. A gente tem também previsto para esse ano o leilão do lote litoral, e aí a gente está falando da SP 088, 98, Rio Santos 055, Mogi Bertioga, que a gente está vendo que a gente precisa cada vez mais de investimentos
por mais que a gente consiga via o DR, que está lá com a gente na secretaria, né, o nosso departamento rodoviário sempre está atento, sempre olhar a questão de contenção, a gente sabe que quando você tem um contrato de longo prazo, como são esses contratos que a gente está falando de concessão, de parcerias público-privadas, a gente consegue colocar mais investimentos porque eles amortizam ao longo do prazo. Isso permite com que a gente tenha tarifas mais justas também e uma melhor prestação no serviço, que é o que a gente sempre tem que pensar, né? Como é que eu consigo prestar o melhor serviço para o usuário? E aí o lote litoral também é um exemplo de parceria que está sendo modelada, que vai também em abril para leilão e que a gente tem ali uma continuidade de portfólio, que é importante. Então, para além disso, tem também toda uma continuidade na parte de portfólio de mobilidade, de rodovias, olhando, seja mais de 1.800 quilômetros de rodovias que estão sendo, que estão acabando o prazo agora, com mais de 1.200 quilômetros do DR que tem sinergia com essas rodovias, dentre várias outras iniciativas de PPP de segurança hídrica, enfim, tem muita coisa boa aí. Não, e só acrescentando em relação às rodovias, a terceira pista da Imigrantes, né? Eu me lembro que quando o repórter aqui na Jovem Pan, eu fui na inauguração da segunda pista, né? Então já estamos falando de uma terceira pista para dar vazão, escoamento, que é uma região que cresce sem parar, né? Exato, e a gente tem essa preocupação de eficiência e segurança também. Então, a gente sempre olha a mobilidade e como é que a gente consegue melhorar essa mobilidade. Aí, tem que fazer estudos como já foram autorizados lá, né? Dentro de um contrato de concessão existente, como é que a gente consegue, por exemplo, fazer uma terceira pista? Sim. Como é que a gente consegue melhorar também algo que no Brasil a gente tem um déficit, que é em relação à questão das ferrovias, das linhas férreas. Então, quando a gente fala em transporte de passageiros, como é o TIC, a gente está falando em tanto uma mobilidade mais acentuada, uma melhoria de segurança e também sustentabilidade. A gente está aqui falando de meio ambiente também, de Secretaria do Meio Ambiente, é muito mais sustentável esse tipo de mobilidade. E é isso que a gente vai buscar, está buscando, também estimulando, aproveitando aí, falando dessa questão de sustentabilidade, as hidrovias. A gente teve um recorde aí em relação ao ano passado de movimentação, estamos fazendo obras lá em Nova Vanhandava para melhorar a perenização da hidrovia Tietê-Paraná e possibilitar mais escoamento lá também. Perfeito. Secretária, e só para a gente fechar, voltando ao nosso assunto inicial da Sabesp, a senhora falou meio do ano. É possível que essa privatização já esteja sacramentada. Meio do ano é o quê? Junho, julho, agosto, para a gente poder cobrar também. É claro, não, é meados do ano. De novo, a gente sempre vai ter a preocupação de, antes de cravar datas, de informar, soltar os fatos relevantes, em preocupação essa questão dela ser aberta em bolsa, e sempre informar, né? A gente está passando por um momento que é muito importante, que a gente convida as pessoas a participarem, entrarem lá no site da Secretaria, olharem os documentos, participarem das audiências, né? Então a gente vai fazer 7 presenciais e a última virtual. Depois vamos divulgar os documentos, vamos chamar o conselho que tem a participação da organização da sociedade civil e aí sim começar a operação e no meio do ano a gente conclui para já depois ter redução da tarifa e todos os investimentos que a gente quer fazer. Perfeito. Secretária Natália Rezende, de Meio Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela visita aos estúdios da Jovem Pan, bom trabalho e volte sempre. Obrigada, a gente agradece, estamos sempre à disposição lá na Secretaria. Muito obrigado.